Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa que se faz aqui presente, todos os nossos cidadãos aqui presencial e também virtual, cumprimento. Eu trago 3 proposições hoje, né? E quando a gente fala do Observatório Social, eu estou seguindo a risca o que eu falei na minha caminhada. Eu vou apresentar. Se tiver que apresentar 10 requerimentos por sessão, eu falei que eu seria propositivo. Vamos lá. Pedido de informação. 26/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23º, inciso 12º, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, que seja oficiado ao setor responsável do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta casa uma lista completa e discriminada, contendo nome completo, cargo, matrícula, data de ingresso, lotação em qual secretaria municipal e órgão desta especificadamente, atribuições, formação educacional, ensino superior, médio ou fundamental, remuneração, total dos ganhos de todos os cargos comissionados, CCs e funções gratificadas, FGs, que adentro foram nomeadas na Prefeitura a partir de 2021 e encontram nesta condição até a data do pedido, tendo em vista o princípio constitucional da publicidade. Então, pedido bem simples, mas vamos fiscalizar, né? Se falava bastante durante a campanha que se botar um grupo qualificado, então a gente tem que conhecer. Então, quero pedir através disso. Requerimento 199 é uma sugestão de projeto de lei. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Farroupilha a sugestão do projeto de lei que dispõe sobre a política municipal de gestão de documentos do âmbito da administração pública do Poder Executivo do município de Farroupilha, haja vista a inexistência de tal política, como afirmado na resposta do pedido de informação 013/2021 e garantir a segurança jurídica, organizar os documentos de cunho público, assim como cumprir. Então, eu sou historiador, todo mundo sabe, e a gente tem um problema no arquivo, que está faltando espaço. E essa sugestão de projeto de lei, eu soube, um passarinho verde me contou, que tem esse problema e que se busca uma legislação específica. Eu trago essa sugestão, juntamente com meu colega Vinícius, a gente discutiu. E um dos pontos fundamentais que eu quero destacar, a gente tem muito documento que pode ser descartado, mas haja visto precisa uma legislação. Então, dentro disso, eu prescrevo a questão da tabela da temporalidade, ou seja, qual prazo documental isso pode perdurar, de que forma que isso se mantém, o que se classifica como histórico, como importante. Então, para desafogar, e também creio que nos próximos tempos estará mudando os próprios conceitos de documento pela questão da digitalização. E por fim, aqui o 200, tem bastante coisa, hein? Chegamos no 200 e lá se vai cacetado. Implantação de uma sinaleira. O vereador abaixo, firmado, solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitação de implantação de uma sinaleira nas ruas Antônio Saquete e Pedro Antonello, no bairro 1º de Maio, tendo em vista os recorrentes acidentes. Então, ontem de meio-dia, muitas pessoas me procuraram por conta da questão, né? Eu acho que o Poder Executivo vai trazer a base vai trazer uma notícia, então eu vou aguardar, depois colocamos em votação e tal. Então, fechou aqui os meus 3 requerimentos, eu quero fazer uma fala aqui sobre os pedágios. Claro, é o assunto pujante, é o assunto do momento. Primeiro, eu acredito que não tem volta, né? Já tem a lei desde 2016 e eu sempre fui contrário e não vou mudar minha opinião, eu sou contra o pedágio. Eu acredito que a gente paga muito
muitos impostos e a gente não recebe nada em troca. Eu sempre fui contra e, inclusive, sou contra a privatização da Corsan, contra a privatização do Banrisul, que quando fala, então deixo minha posição e depois quando a gente discutir na audiência a gente vai falar mais. Mas eu acho que agora é o momento que a gente vai ter que discutir para ser menos pior, para tentar reduzir o impacto desses pedágios. Porque realmente sempre nós temos que... É uma prática de um governo neoliberal, que é um governo primeiro que vem aqui, tu traz o problema e depois vem como pai da criança, como a solução e está aqui, bota o pedágio e resolve. Então, eu sou contra, eu acredito que tem que melhorar a forma de pensar, a forma de ver e de gerir os recursos do Estado, porque sempre é a população que paga a conta. Era isso, senhor presidente, por gentileza, coloque em votação. Obrigado, vereador, e colocamos em votação pedido de informação número 26/2021, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento 199/2021, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Com a palavra, a vereadora doutora Eleonora Broiro. Obrigado, presidente, pelo encaminhamento de votação. Bem, boa noite a todos que se encontram ainda conosco, colegas vereadores, colegas de bancada, colega Clarice Baú. Bem, embora eu vote favorável, é uma sugestão de projeto, embora eu vote favorável, mesmo assim, eu gostaria muito de deixar nos autos dessa casa o seguinte: considero que isto é do âmbito exclusivo da administração pública, do executivo. Eu acho que não cabe, não é da nossa competência. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de equiparar as coisas. Eu vou dar um exemplo claro. Quando um médico se forma, 6 anos estudando, a rigor, ele pode fazer qualquer coisa, não é? Pode. Se ele quiser operar a cabeça de um cidadão, ele pode. Ele vai matar o cidadão, mas ele pode. Ele tem o diploma para isso. Claro que não é da competência dele. A competência vai ser do neurocirurgião que, além dos 6 anos, vai fazer 2 anos de clínica, 2 anos de neuroclínica e mais 3 anos de neurocirurgia. Após 6, 7 anos, ele vai estar apto, ele vai ter condições de poder votar, desculpe. Olha bem, ele vai ter condições de operar a cabeça daquele paciente. E assim somos nós. Nós podemos fazer muita coisa, mas nós temos que nos restringir àquilo que nós temos capacidade, àquilo que nós temos competência. Vou votar favorável, sim, acho que a minha bancada toda vota favorável, mas deixo aqui que não é da nossa competência. Obrigado. Obrigado, vereadora doutora Eleonora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação ao vereador Juliano.
Sim, mas eu tenho direito regimental um por bancada, independente, o regimento não consta se é o líder de bancada, desde que haja concordância. O meu líder cedeu aí. Então, só para responder a senhora, como a gente está numa casa de debates, sim, é uma sugestão porque não é prerrogativa, mas o vereador pode sugerir. Se não, então a gente não precisa discutir o pedágio, que não está na nossa alçada, senão a gente não precisa discutir outras tantas coisas. A gente não vai discutir a vacina, que é do âmbito do governo federal, a gente não vai discutir nada. É uma sugestão, por isso que está escrito sugestão. Haja visto que sim, parte do Poder Executivo, mas como eu quero contribuir para a cidade, e eu sei que não está na minha alçada como legislador, como projeto, como legislação, que eu aplicar, eu quero apresentar como sugestão. E vou apresentar muitas outras sugestões. Se o Executivo avaliar e achar que é importante mandar para casa, ótimo, mas vou mandar uma sugestão. Pode ser... Quando eu resolvi fazer esse pedido de informações, a gente estava trabalhando. Dentro da minha linha de trabalho, tem várias coisas ligadas a vários setores. Um deles é a questão patrimonial. Inclusive, para corroborar com a minha sustentação, eu encaminhei para o COMPAC uma sugestão de projeto de lei que trabalha com uma legislação de patrimônio cultural na cidade. Que a nossa própria legislação é muito defasada. Mas... levei lá para o COMPAC e está tramitando lá para emitir um parecer sobre a possibilidade para a gente discutir. Então, doutora Eleonora, é uma sugestão, acho que é importante, nós estamos aqui para tentar ajudar não só, porque sim, se fosse uma lei seria, como é que eu posso dizer, vir, impor ou trabalhar com algo. Aqui a gente pode, isso eu sei que é prerrogativa do Executivo, por isso apresento como sugestão de projeto de lei. Vai ajudar lá, eu tenho certeza disso. E é uma coisa que bom, vocês deveriam ficar felizes, a gente está tentando ajudar. Assim como a senhora outras vezes falou que no passado a senhora encaminhou sugestões e não voltou, que a senhora quis contribuir, da mesma forma eu estou fazendo, tentando contribuir da forma que posso. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra... encaminhamento de votação para o vereador Tiago Ilha. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de encaminhar o nosso voto que é favorável, né, à proposição. Acredito, hoje até foi o tema aqui também da fala do meu colega Felipe Maioli, sobre a importância da gente tornar os atos oficiais do nosso mandato. Então, um requerimento, uma sugestão, e um debate que possa muitas vezes não ser formalizado através de um documento, eles são uma posição do vereador. Eles precisam constar aqui, até porque essa, além de ser uma casa de debate, uma casa de leis, todos os nossos atos aqui devem ser registrados, senhor presidente. Então, com essa situação, eu até discordo um pouco da vereadora Eleonora, que talvez até confundiu na sua fala competência e capacidade, que são duas coisas um tanto diferentes. Na tua última frase, ela ficou um pouco difícil de entender, porque eu acredito que sim, o vereador Juliano não só tem capacidade de sugerir esse assunto, como qualquer outro assunto, porque a prerrogativa foi dada a ele quando as pessoas o elegeram vereador. Então, deram a capacidade dele poder estar aqui, opinando, né, e dando voz às pessoas que acreditaram nele. Claro que, se a gente for discutir, então, do outro lado, competência, o ato executivo não é competência de nenhum de nós legisladores, mas também é uma prerrogativa no nosso sistema de organização administrativa da Câmara e de trabalhos, fazermos sugestões ao prefeito, né? Eu também tenho procurado nortear o nosso trabalho assim. Eu acho que é importante, que são sugestões que muitas vezes vai chegar lá no executivo e a pessoa, olha, até que eu vi uma coisa boa, né? Até sugiro aqui a líder do governo, no governo que eu fiz parte não teve isso, né? Quem sabe o prefeito Feltrin consiga quebrar essa barreira. Que essas sugestões que venham aqui para casa, que o prefeito ocupe um dia a cada 6 meses para ouvir os vereadores, né? Conversando sobre aquela sugestão. Quem sabe dessas sugestões pode virar um grande projeto que beneficia o cidadão. Afinal de contas, nós precisamos ter, né? Nós precisamos ter o olhar único e, acima de todas as coisas, que é o interesse, né, da nossa comunidade. Então, nós votamos sim, senhor presidente, favorável ao requerimento que o vereador Juliano propõe na noite de hoje.
Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, a todos os colegas vereadores, todos que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando, a imprensa, os servidores da casa e aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Eu sempre digo aqui, quero repetir, que aqui é um fórum de debate. E com opiniões contrárias, antagônicas, algumas vezes não e algumas vezes sim. Devemos respeitar todas as opiniões. E eu quero aqui só remeter à fala da doutora Eleonora, que ela disse no início, que na verdade vai ser votado favorável, mas no entendimento dela, né, que deve ser respeitado também, como respeitar dos colegas, seria que não era prerrogativa do Executivo, né? Como às vezes nós temos situações do Executivo que não é prerrogativa do Legislativo, mas com certeza é dever sim de nós vereadores sugerirmos ao Executivo, propormos projetos de lei, fiscalizar o Executivo, não é porque são situação ou não, todos estamos aqui com um dever à população, né? Então isso é garantido a todos nós. Então só colocar aqui que realmente devemos respeitar todas as falas aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 199/2021, feito pelo vereador Juliano Baumgarten. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o requerimento número 200/2021, feito pelo vereador Juliano Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo, encaminhamento de votação, a doutora Clarice Baú, em seguida passamos para o senhor vereador. Obrigado, presidente. Na verdade, esse projeto eu sugiro, colega, que seja retirado, porque tivemos notícias do Executivo que já está tudo acertado para que se coloque no mesmo local do teu requerimento, colega, essa sinaleira em função da sensibilidade e de todas as justificativas que apareceram, né, junto à Secretaria de Obras, de Transporte, né, que ele tem, e passou também pelo Conselho Municipal de Transporte, onde ali tem várias entidades que participam, a Brigada, a Polícia Rodoviária, a SIX, que todos entenderam a necessidade, sim, de termos lá, né, algo que coíbe pelo menos, né, que regule ali, que não aconteça mais acidentes. Isso vem desde janeiro já trabalhando, mas temos trâmites legais que devem passar pelo conselho, pelos engenheiros, né, tem que ter toda essa questão da aprovação. Agora a notícia é, está aprovado, tá? Já encaminhamento de recurso e vai sair sim a sinaleira no bairro 1º de Maio, nas localidades, na rua ali, do mesmo requerimento. Então eu sugiro, desnecessário chegar mais um requerimento, se a notícia é que já está tudo acertado e que vai ter, né, essa sinaleira lá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Encaminhamento de votação, a doutora Eleonora Broilo e em seguida para o vereador Roque Cervellini. Eu até poderia pular essa fala, porque a minha fala vai ao encontro do que disse a vereadora doutora Clarice. Na realidade, essa questão, né, é uma reivindicação que vem há muito tempo sendo feita, mas muito tempo, não foi atendida, e agora, a partir deste ano, né, começou-se os estudos e foi sim
motivo de discussão no Conselho Municipal de Trânsito e, uma vez aprovado, essa questão, então, foi para a devida secretaria, executivo, e está tudo pronto para que, no futuro bem próximo, muito próximo, seja realizado essa reivindicação. Então, na realidade, a minha bancada vai votar contra. Não há por que ter mais um requerimento, contém uma coisa que já está em andamento, já está tudo resolvido. Muito obrigada, era isso. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo. Encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, sobre o requerimento número 200 do vereador Juliano, que solicita a instalação, da implantação de um semáforo, de uma sinaleira, nas ruas Pedro Antonello e Antônio Saquete, eu não vejo necessidade de rejeitar o requerimento. Não há prejuízo nenhum à casa e muito menos ao executivo. É mais um fato de louvar e de se encontrar nas ideias do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Isso poderá ocorrer muitas vezes ainda, de assunto que está em andamento e houver um requerimento da Casa corroborando com a ideia do Executivo. Isso significa que aquela ideia nasce ainda com mais força. E justifico também a necessidade, pois essas ruas foram asfaltadas no nosso governo. Eu fui chefe de gabinete do deputado Stedley e a gente conseguiu uma emenda de R$1 milhão para o bairro 1º de Maio. Asfaltamos a rua Wilson Tatarotti e a rua Pedro Antonello. E depois, na gestão aí na finaleira do prefeito Pedroso, asfaltou-se também a outra rua. Então é sim necessário se instalar ali um semáforo. Obviamente que há todo um setor técnico da prefeitura, um setor de trânsito, e surgiu-se sim a necessidade após a pavimentação dessas ruas. Rua pavimentada, camada asfáltica, velocidade aumentada, necessidade de limitar a velocidade. Então eu entendo que não há prejuízo nenhum de votar. Eu mesmo já tenho 2 requerimentos, vou fazer logo em seguida, de assuntos que eu já deixei entabulado, tanto com o gabinete do prefeito, quanto com a Secretaria de Obras, e ambos estão em andamento e em fase de execução. Mas farei exatamente, inclusive, para reforçar e valorizar o trabalho do Executivo Municipal. Não é nada mais do que um reforço à iniciativa que está lá. Até porque se o secretário está lá e recebe desta casa um requerimento, reforça, valoriza, dá credibilidade e referenda aquela iniciativa do próprio Executivo Municipal. Então eu acho que é tranquilo, dá para votar, não há prejuízo nenhum. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição. Encaminhamento de votação ao vereador Tiago William. Senhor presidente, a bancada do Partido Republicano vota favorável ao requerimento do vereador Juliano, um requerimento muito importante. Queria me somar aqui na importância do que foi colocado pelo colega vereador Roque. De novo, nós precisamos que os atos que o vereador traz da voz do povo, que é a voz das ruas, possam ter aqui um aplauso e um olhar, e respeitando a posição do voto de cada um dos vereadores, porque um requerimento que nem esse, como o Roque falou, só ajuda que o governo municipal possa ter maior respaldo ainda sobre a sua decisão de fazê-lo, Que toda a sociedade é organizada. Eu não fico me perguntando, esse requerimento hoje vai ser reprovado, porque tem uma notícia que vai sair. Não tem muito cabimento de imaginar que vou reprovar algo que eu já decidi que vou fazer, Então, se eu estou apoiando o ato administrativo do prefeito em fazê-lo, mais ainda de respaldar que o Poder Legislativo, porque não é o vereador Juliano, é o Poder Legislativo, está dando também
o seu aval a um requerimento que vai beneficiar diretamente o cidadão, como colocou aqui o vereador Roque. Então, eu não vejo porquê, e aí eu peço também a sensibilidade das bancadas, aqui a líder do MDB já anunciou o posicionamento da bancada, mas quem sabe possa ser revisto, né? E a gente não vejo problema nenhum de referendar esse ato importante que beneficia diretamente muitos moradores dessa localidade e que a gente possa aprovar esse ato que é meramente protocolar, mas de uma importância muito grande, senhor presidente, porque a Câmara Municipal de Vereadores dizendo, nós também estamos apoiando esse projeto. Por isso que o voto desse vereador é favorável, por entender a importância do mesmo para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação ao vereador senhor presidente, Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eu quero dizer também que sou favorável a esse requerimento, porque como a própria doutora Leonora disse, há um grupo de entidades envolvido, técnicos e entidades da sociedade como um todo, trabalhando neste conjunto e tomando essa decisão. Eu quero dizer que nós fizemos parte desse grupo de sociedade, que nós somos também representantes dessa comunidade. Então, é justo que nós também sejamos integrados a esta decisão e se somamos a esse grupo de pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores querem fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 200/2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Rejeitado pela maioria, pelo MDB e pelo Partido Progressista, bem como o PL. Rejeitado pela maioria. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu quero fazer aqui alguns requerimentos. Um deles, requerimento número 201, solicitando ao senhor prefeito municipal, já embora tenha enviado ofício e a agenda está em andamento, mas para registrar nesta casa, solicitando uma agenda com a empresa Aquabios, já em processo de instalação no município de Farroupilha, bem como serem apresentados seu projeto e produtos. Requerimento número 202. O vereador abaixo firmado requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicitação de agenda com o prefeito municipal para discutir o programa de asfaltamento rural e outras melhorias para a comunidade de Santa Cruz da Linha Jacinto. Requerimento de número 203. O vereador abaixo firmado, esse também é um assunto que já o secretário Argídio de Obras me deu o sinal positivo, que está em execução, que seja feito uma melhoria na estrada que vai para a sede da Trombini, entroncamento com a VRS 813. Requerimento este, então, de número 203. E um outro requerimento que seja solicitado ao Executivo Municipal para que providencie com urgência a colocação de lâmpadas ou substituição de lâmpadas nas comunidades da linha 80, linha 47 e toda a região da linha Jacinto, pois há uma reclamação muito grande nesse setor da iluminação pública. Faço aqui referência novamente
a comunidade da linha 80, linha 47 e toda a região lá da linha Jacinto. Tive já contato com o secretário de obras, que prontamente nos atendeu e se comprometeu de buscar uma solução para esse problema da falta de iluminação pública, que tem sido recorrente essa demanda. Há bastante dificuldades de atender essa demanda da área da iluminação pública. Então, nós estamos aqui pedindo, através desses requerimentos, e eu gostaria também de fazer uma... Licedo, você está pedindo a parte? Com certeza. A parte ao vereador Maurício Belaver. Obrigado, senhor presidente. Sobre a iluminação, Roque, eu falei com o secretário Schmidt. Amanhã mesmo nós vamos começar a trocar as lâmpadas aí, começar na Vila Jance e descendo. E já o caminhão foi locado, está trabalhando na cidade, e eu fiz a solicitação do caminhão antigo, que eles sabem mais no interior aí nós vamos pegar no interior e fica o antigo, e o locado fica na cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Maurício, eu sei também do teu empenho nesse sentido e junto a gente faz mais. Eu gostaria também de fazer uma fala aqui em relação à questão da nossa estação rodoviária. Há muitas reclamações acerca deste tema. Estarei na próxima semana fazendo um pedido de informação para obter mais dados sobre a concessão lá da nossa rodoviária, a reclamação de horários de funcionamento, a reclamação de como está funcionando. Não vou aqui fazer um juízo meu, mas eu irei agora na próxima semana, através aqui da nossa bancada, formular um pedido de informação à Prefeitura Municipal, no sentido de obter alguns dados. Esse não é um assunto fácil, não é um assunto de hoje, é um assunto de tempo, e é um assunto difícil. Mas é um assunto do município, nós precisamos tratar disso também. Alguém tinha pedido uma parte aqui? Não? Então eu encerro a minha fala. Obrigado. Obrigado, vereador, e colocamos em votação o requerimento número 201, e os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 202. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 203 e os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E por último, colocamos o requerimento número 204/2021, todos formulados pelo vereador Roque Cervellini. Os vereadores que estão de acordo à aprovação do requerimento número 204 permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Quero aqui corroborar a questão do pedágio, que é um assunto que não conseguimos de forma alguma deixar de aqui dar a opinião, né? Com certeza, a maioria das pessoas são contra o pagamento no pedágio, que traz
traz benefícios, sim. Mas como diz o colega Roque, muitas dúvidas está na colocação desse pedágio, onde vão ser as praças de cobrança, os valores, vai ter duplicação necessária nas nossas rodovias. Então, muitas dúvidas ainda estão pendurando e eu acho que nós temos que realmente dialogar o máximo, né? Fazer movimentos. E aqui eu quero colocar e dar os parabéns ao Executivo, em função que o Fabiano Feltrin e sua equipe toda organizou no sábado uma carreata, onde foi feito um movimento de protesto para que não haja praça de pedágio aqui em Farroupilha, ou Nova Milano, tem 7 colônias, vão ter que vir para cá, vai ter gás, quer dizer, para todos os munícipes. Então, de parabéns sim, houve uma grande adesão nessa carreata, e em função deste movimento, houve já foi mandado uma mensagem ao nosso prefeito Fabiano Feltrin para que sim marque uma agenda junto à Secretaria do Estado para dialogar. Porque enquanto eu ouço aqui de muitos vereadores, ou mesmo da população, que não tem mais jeito, que as praças vão vir e ponto. Mas eu acho que também não podemos cruzar os braços, né? E eu acho que o Executivo, nosso representante maior, está assim, né, organizando esses tipos de movimentos e abriu o diálogo que tanto se fala nessa casa, a necessidade de debatermos os assuntos, e eu acho que o diálogo está aberto, porque houve o objetivo desse movimento, teve um retorno positivo. Já está sendo marcada uma agenda, onde então o prefeito vai dialogar e colocar a posição dos munícipes. Então, também concordo em pedágio, se fosse substituído, então, por algum imposto que já pagamos, para que tenhamos as estradas conforme nós merecemos e conforme está na Constituição Federal, na questão da segurança, é um direito individual de cada um. Então, se houvesse essa troca, porque a nossa carga tributária já é grande demais, e nós estamos sempre pagando a conta. Eu acho também que nós temos que sim ser contra o pedágio, dialogarmos o máximo, esgotarmos todas as nossas munições para depois dizer, bom, agora não tem mais jeito, né? Enquanto isso, vamos lutar. Então, acho que foi positivo sim a carreata e com certeza terão outros movimentos dessa casa, dos nossos vereadores e também da população. Acho importante sim abrirmos o diálogo está aberto. Outra questão que eu quero colocar aqui também, que já foi falado na casa, é a questão da avaliação dos vereadores, né? Eu penso que, data vênia, outros entendimentos, que nós somos diariamente avaliados o nosso trabalho para a população. E a avaliação não é feita pelos requerimentos aqui, ou pelos projetos de lei, que eu entendo que já temos muitas leis, né? Mas tem umas ainda que são importantes em âmbito municipal. As sugestões, mas o nosso trabalho, como disse um vereador, não lembro qual colega, que disse que nós somos vereadores 24 horas. Como é que podem me avaliar se não sabem quantas vezes eu fui na Secretaria de Obras, quantas vezes eu fui na Secretaria, né, falar da questão ambiental com a secretária Cris, como podem me avaliar quantas ligações eu fiz para o secretário pedindo lâmpada em tal comunidade, a questão do buraco naquela via, a questão de poda de árvores, tudo isso se faz espaço de liderança. Tudo isso se faz, como disse o vereador Caleb, quantas vezes se vai lá no hospital tentar intervir, ou mesmo ligar para o secretário para uma demanda, né? Eu acho que assim, nós não podemos ser avaliados quantitativamente. Tantos requerimentos, isso não é avaliação que presta. Eu sou professora e isso é repudiado nas escolas. Não se pode avaliar as pessoas pela quantidade, pela produção, e sim pela qualidade do teu trabalho. Acho lamentável que se faça um tipo de avaliação assim do meu trabalho. Eu acho um desrespeito me avaliar desta forma.
Fica o registro. E outra questão também que nós temos que começar a pensar, nós temos que ver a nossa lei orgânica e ver os encaminhamentos, porque ela está muito defasada e já é tempo de nós sentarmos e começarmos a trabalhar essa questão da lei orgânica, como também do Código de Ética. Tá? Nós temos que começar a pensar isso, porque é uma situação emergente e cabe a nós tomarmos iniciativas. Então, estamos à disposição para sugestões de como vamos fazer esses encaminhamentos, como vamos chegar a trabalhar nessa questão da lei orgânica e do Código de Ética. Era isso, presidente. Obrigada. A palavra está por ordem de inscrição com o vereador Gilberto do Amarante. Primeiro o senhor, logo depois temos o Tiago e temos também inscrito também o vereador Felipe. Senhor presidente, então eu vou apresentar um requerimento. O requerimento 206, o vereador signatário, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal do setor competente para que seja realizada a drenagem e recuperação na extensão da rua Arcângelo Milese, no bairro Monte Pascoal, onde se inicia na esquina com a rua Manuel Pascoal até a rua Sananduva, na escola Ilza Molina Martins. Visto que esse é um apelo de moradores da localidade, onde visa a melhoria tanto na infraestrutura viária como na mobilidade urbana. Então, isso aqui é uma rede de drenagem que ela não comporta mais a quantidade de água quando chove, ela tá ultrapassada. Quando eu passei pela Secretaria de Obra, a gente colocou no bairro Monte Pascoal mais de 700 metros de tubo. Se nós olharmos aquele bairro, me parece que, por ser bastante íngreme, não tinha alagamento, mas lá havia muito alagamento nas casas, onde essa parte foi resolvida. E quero também dizer, eu sei que aquele loteamento é antigo, mas outros loteamentos e outras obras também estão sendo feitas e serão feitas. Quero dizer que faltou fiscalização naquele bairro, porque não tinha drenagem, não tinha tubulação na época que foi feito. Por isso da importância também desses vereadores fazer a fiscalização e até apoiar nesses momentos o executivo para as obras às vezes que estão sendo executadas. Se não somos técnicos para tal função, buscamos o conhecimento de técnicos para nos auxiliarmos. Então também quero fazer o pedido de informação 27. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12º, combinado com o regime interno, artigo 141, parágrafo 1º, que se oficia o Poder Executivo Municipal no setor competente para que informe a Casa Legislativa as informações referentes à escola Zelinda Rodolfo Pessim. Nova previsão das conclusões das obras de reforma, pavimentação, acessibilidade e passeio público, sendo que o prazo estipulado anteriormente expirou no mês de maio deste ano e o local ainda permanece sem o uso. Fotos em anexo. Previsão de retorno das aulas e contraturno escolar em um espaço com infraestrutura adequada para comportar todos os alunos, tendo em vista que os mesmos utilizam um pavilhão inadequado que apresenta diversos problemas para o decorrer das atividades. E rever a possibilidade da troca de saída dos alunos para mais segurança para a comunidade escolar, na qual se encontra atualmente na rua Carlos Buscaíno, podendo ser alterado para a rua Serapião Floriano do Prado. Então, são esses dois requerimentos, senhor presidente, que depois eu vou botar em votação. E só para concluir a minha fala, eu quero ainda falar um pouquinho do pedágio. Claro que todos nós somos contra,
Eu não sou a favor, eu não quero pagar dinheiro, não tenho dinheiro para rasgar. Sempre cobrei aqui nessa casa que o governo deveria de fazer as obras com os nossos impostos, tanto as obras de recuperação quanto as obras de expansão, mas não fará. Segundo, porque não tem dinheiro, e já faz quantos anos que nós estamos, mesmo com o pedágio, não fizeram obra, não fizeram estrutura, mas também não se teve um planejamento. Só lembrando às vezes, eu quero lembrar que, do prefeito municipal, que dia 17/6, em frente ao Salão Luterano, insistentemente por minha pessoa, falei com o prefeito Fabiano Feltrin sobre o assunto pedágio, e usando a sua palavra, ele me citou: qualquer movimento em relação ao pedágio é perda de tempo, porque já está consolidado. Ou seja, a resposta que ele me obteve, e eu liguei 3 vezes para ele, primeiro ele não me atendeu. Depois, saindo da Corsã, passando lá, vi ele, parei e conversei. Quero lembrar também, doutora Clarice, que ele citou, só para concluir, senhor presidente, na Rádio Espaço, no sábado, que estaria com o governo do estado esta semana, falando com componentes e secretários, enfim, do governo do estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Colocamos em votação o requerimento 206/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o pedido de informações número 27/2021 e os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição por ordem de inscrição com o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda nos acompanham, primeiramente eu gostaria de trazer uma fala nossa, uma manifestação a respeito da situação dos pedágios, né? Nós externamos aqui a nossa opinião em diversos momentos, né, da nossa opinião extremamente contrária à questão de colocar para o cidadão mais custo, né? Porque a gente entende perfeitamente que esse problema de não ter recurso para investir na estrada não é do cidadão. O cidadão confiou aos seus governantes a capacidade, através do voto, para que os mesmos tivessem capacidade administrativa de conduzir o recurso público ao longo dos anos e dos governos e dar conta de todas as suas prerrogativas, da segurança, da saúde, das nossas estradas. Mas, infelizmente, isso ao longo dos anos não aconteceu. Não acontecendo isso, o cidadão tem sofrido muito. No último domingo eu apresentava o programa lá na Viva, onde que eu apresento, e muitos motoristas me mandando foto, vídeos, mais um final de semana de muita gente aqui entre Farroupilha e Caxias na estrada. Algumas situações, numa delas, uma pessoa acabou quase que, depois que caiu dentro de um buraco, quebrou pneu, roda, e quando ele estava saindo do veículo para ver o que tinha acontecido, quase foi atropelado por um caminhão que vinha. Por pouco, ele testemunhava. Então a gente sabe que precisa ser feita alguma coisa. Primeiro aqui eu queria reconhecer o trabalho de liderança que a deputada Fran tem feito nos últimos tempos. E é um trabalho difícil de ter nesse momento, porque veja a posição da deputada Fran. Ela é uma deputada que faz parte do governo estadual, mesmo que esse assunto do pedágio não foi decidido agora nem pelo voto da Fran, nem pela decisão exclusiva do governador Leite. Isso foi decidido há 2 anos atrás, tem o dia da votação, os deputados que votaram 5 anos atrás, 2016, os deputados que votaram favorável, os deputados que votaram contrário, gente, para que os pedágios voltassem. E coube a esse governador dar andamento ao que foi decidido outrora. E depois que nós recebemos do anúncio do pedágio, nós fomos estudar todo o pacote que está sendo colocado. E a deputada Fran tem conseguido fazer isso
muito bem, seja conversando com as lideranças locais, regionais, estaduais. Nós não podemos extinguir a capacidade de dialogar, né? Porque dialogar é preciso, até mesmo em assuntos desfavoráveis, assuntos difíceis. E dentro do projeto que é apresentado pelo governo, e aqui eu acho que é de comum aqui, conhecimento de todos os vereadores, está a duplicação da estrada que vem de Bento a Farroupilha, a triplicação, vamos dizer assim, da estrada que vai de Farroupilha a Caxias do Sul, a duplicação da estrada que vem de Porto Alegre até Farroupilha, principalmente na questão da serra, a solução definitiva da curva da morte, né, que é um problema que levou muitas vidas, e que esse assunto dessa praça de pedágio colocada naquela localidade, nós obviamente precisamos entender, então, se esse é um assunto que o vereador Roque falou aqui, decidido desde 2016, aprovado na Assembleia Legislativa, que é de conhecimento nosso, que ele está posto aí, nós precisamos então garantir, como falou a vereadora Clarice, que conseguimos apresentar o melhor formato para a sociedade, né? Eu acho que essa é a luta e o que a gente precisa gastar cada minuto do nosso trabalho de encontrar a melhor solução, né, para a comunidade. É nisso que vou deter também a nossa atenção, mesmo sendo contrário à taxação de impostos, de custo ao cidadão, que eu acho que, não tenho certeza que não é responsabilidade do cidadão, mas nós precisamos, de braço cruzado, não podemos ficar e nós vamos trabalhar esse tema. Também queria reconhecer essa liderança que a deputada tem exercido. Quero ocupar também o meu espaço de líder de bancada, assim que terminar o meu espaço regimental de vereador. Queria aproveitar para apresentar, veja como são as coisas. Tem um requerimento aqui, senhor presidente, o 06/2021, de 4 de janeiro de 2021. De 4 de janeiro de 2021, e que ficou aqui na casa, aguardando todos os trâmites aí que precisava, regimento daqui, regimento dali, né? E tudo ficou regimentado agora, então... Seu espaço de liderança. Sim, obrigado, senhor presidente. Então, agora tudo está regimentado, nós queremos apresentar esse requerimento que, até para que as pessoas que nos acompanham possam perceber, olha só, o vereador Tiago apresentou dia 4 de janeiro, nós estamos conseguindo por uma situação também aqui de encaminhamento da Câmara Municipal, né, por tudo que a gente precisou aprovar antes disso, há o requerimento que pede a anuência de todos os vereadores para a criação, nessa casa, da Frente Parlamentar do Saneamento Básico, né, que compõe aí um conjunto, né, de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos e assuntos que serão muito importantes, que estão falando exatamente numa dor que a cidade tem. Nós temos esgoto a céu aberto, não temos o nosso esgoto tratado, temos problemas seríssimos com a questão do serviço prestado pela companhia Corsan, num contrato que já falei aqui que é pecaminoso para o município de Farroupilha ao longo desses últimos anos, que ainda vamos enfrentar anos pela frente. Estamos aqui se deparando sobre uma possibilidade de privatização ou não da companhia. Isso também dá medo e a insegurança só aumenta para o farroupilhense. Nós precisamos discutir os resíduos da nossa cidade, compostagem urbana, agenda ambiental, unidade de conservação. Precisamos estudar trabalhar, debater e defender essa agenda ambiental, que é a proposição principal desse vereador desde que nós chegamos nessa casa legislativa, e por isso eu gostaria de pedir a sensibilidade e aprovação dos vereadores na noite de hoje, para que, aprovado no dia de hoje, a gente já pudesse sair daqui numa reunião, né, na próxima semana, na próxima segunda-feira, para oficializar então, né, até que a casa faz os trâmites de indicação das bancadas, oficializar e já iniciar o primeiro trabalho da frente. Nós estamos com algumas sugestões que vêm de encontro ao momento que nós estamos vivendo aqui na cidade, clamando por uma agenda ambiental efetiva no nosso município, e esse trabalho legislativo será importante. Depois eu volto com o meu tempo, senhor presidente. Eu queria primeiramente que o senhor colocasse então em votação o requerimento 06/2021, depois a gente conclui a nossa fala. Colocamos em votação o requerimento 006/2021,
formulado pelo vereador Tiago Ilha. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela sensibilidade de todos os vereadores, pela aprovação desse requerimento. Aproveito como proponente desse requerimento, convidar os vereadores para a próxima segunda-feira, às 17h30, então, aqui um pouquinho antes da sessão, para que a gente tenha a oportunidade de um vereador por bancada, né, e pedindo também auxílio aqui da casa, para que a gente faça a composição, né, dessa frente parlamentar, para já na semana que vem dar início aos trabalhos que precisam ser rápidos, urgentes, porque nós clamamos de um olhar importante da agenda ambiental e foi abordado por uma fala que fiz aqui semana passada sobre essa questão ambiental, e uma pessoa disse assim: Tiago, talvez brincando comigo, sei lá o quê, esgoto não dá voto, proteger os animais que morreram atropelados não dá voto. Eu falei, olha, se eu pensasse nisso, eu nem tinha sido candidato a vereador. A gente precisa pensar o que é importante para a sociedade, o que é importante para a nossa cidade. Essa é um pilar meu, importante se vai ou não vai dar voto, pouco estou me importando. Importante que o meu papel, até que eu possa estar aqui, nesse momento transitório da minha vida, como legislador, é que até o último minuto essa agenda ambiental vai ter uma voz e vai ter um grito, e é do teu amigo vereador Tiago Ilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Pela ordem, não lembro se é o Marcelo ou o Felipe. Pela ordem, então, a palavra está com o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assistem presencialmente, o pessoal de casa, Leandro, representando a imprensa. Gostaria de referenciar dois assuntos que já foram por dois colegas comentado. O primeiro, referente ao nosso observatório social, e eu mantenho a fala daquela ocasião que o presidente do observatório esteve aqui, e que foi uma questão de forma unânime, todos também mantiveram uma posição parecida. O que eu vejo disso aí, e acompanhando essa primeira avaliação, um tremendo retrocesso. É algo que a doutora compartilha igual, o pessoal Felipe também da bancada, acredito, demais colegas. Somos avaliados, doutora Clarice, todo santo dia, e que bom, pelas pessoas, pela nossa comunidade, pelos nossos atos, atitudes, solução de problemas, demandas, o contato direto com o nosso Poder Executivo, enfim, é um conjunto, é 7 dias por semana. Eu não vejo por que esta avaliação desta forma. O que eu gostaria, senhor presidente, que o presidente do Observatório Social viesse a essa casa novamente, como eu entendi naquela ocasião, que ele ia ouvir, ele queria, na verdade, talvez trabalhar melhor essa questão. E a coisa foi imposta dessa forma, certo? Este vereador não vai fazer requerimento, não vou fazer pedido de informação. Então, por isso aí, então, eu fico mal nessa questão. Vou ser reprovado. Então, não tenho porquê, não vejo. Então, assim, senhor presidente do observatório, vem a essa casa, vamos conversar junto, vamos trilhar um outro caminho, uma outra avaliação que seja justa. Como o nosso, só um minutinho, como o nosso colega Caleb falou. Sim. A parte é o vereador Roque Cervellini. Obrigado, vereador Marcelo. Para contribuir com Vossa Excelência nessa questão de observar, de olhar, de analisar, requer muito mais do que entrar no site da Câmara e pegar dados que lá estão. Isso é uma tarefa de estagiário, com todo respeito aos estagiários, né, que são valorosos, mas você ir lá no site da Câmara e coletar informações, números que lá estão, não é uma avaliação, não é algo científico, não é algo que você possa exteriorizar depois, oferecendo à população uma análise do poder legislativo. Além do mais,
se avalia o Poder Legislativo, porque quando avalia o Poder Executivo, não avalia o desempenho de cada CC, ou de cada secretário, ou do prefeito, ou do vice-prefeito. Avalia-se o Poder Executivo. Então eu acho que a Câmara de Vereadores merece ser avaliada, sim, deve ser avaliada, mas avaliada com critérios baseado em algo científico, né? Obrigado. Obrigado, vereador Roque, pelas colocações. Então, esse é o meu pensamento, senhor presidente. Então, que o presidente do Observatório venha aqui e dialogue conosco. Acho que nunca essa palavra diálogo foi tão comentada e é imprescindível, senão fica um mal-estar, uma coisa que engessada, uma coisa que não espelha a realidade do nosso dia a dia e da nossa missão como vereador. E, rapidamente, aproveitando o meu tempo, eu quero enaltecer a carreata, doutora Clarice. Eu estive na carreata, eu fui um dos carros que contemplou esse contingente de, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, por baixo 600 veículos. Foi mais, pessoal. Muitos simpatizantes também da causa que não estavam na carreata em si passavam buzinando. E que bonito ver também uma bandeira do Brasil, certo? O pessoal, esse clamor por não aceitar. Certo? Nós já fomos castigados demais, acho que a questão pedágio merece toda a discussão e nessa casa já foi falado bastante. Então eu só quero exaltar que o objetivo sim foi atingido pelo nosso poder, pelo nosso executivo, na questão de que no sábado à tarde eu acompanhei início, meio e fim, e foi muito rápido, pessoal. 2:45 saiu a carreata e 13h15 estamos de volta, uma questão ordeira, ninguém saiu do seu carro. E fez ecoou tanto que no sábado à tarde já estava no governo do Estado. Pela nossa TV, todo o espaço de comunicação. E que bom, tanto é, como a doutora Clarice falou, o nosso prefeito vai ser atendido essa semana. Então, pessoal, elogio, nós temos um líder aqui, sou solidário a tudo, então que bom a gente participar. E que mais gente poderia ter também, né, participado junto. Mas o objetivo foi atingido e vamos lutar sempre contra o pedágio aqui em Farroupilha. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. A palavra pela ordem de inscrição, vereador Caleb Coelho. Gostaria de falar sobre um ponto importante. Nós já estamos conversando com o secretário Argídio há 6 meses sobre a sinaleira, né? Foi das primeiras coisas que eu conversei com o secretário Argídio. E é uma coisa que não é tão simples de acontecer. Então, existem algumas coisas que precisam, alguns passos que precisam ser dados para colocar uma sinaleira. Inclusive, foi colocada uma câmera, né, para fazer a análise do que realmente acontecia lá. Então, muito felizes, agradecer ao secretário, o pessoal do Comute também, né, que aprovou, né, então acreditamos que em pouco tempo nós vamos ter uma sinaleira lá. Eu sou morador do bairro, é a minha casa, e nós precisamos prestar atenção numa outra coisa. Na casa da gente, a gente fica mais à vontade, é natural. Então, eu queria pedir para os meus vizinhos, os meus amigos que lá moram, que a gente cuidasse um pouquinho mais da nossa segurança no trânsito. Porque assim, na casa da gente, a gente fica tão à vontade que a gente anda na rua, sabe? Eu canso de ver, nós estamos indo para casa, voltando à tarde, nós vamos sair daqui, ó, se a gente sair aqui 10 horas, seguido eu vejo uma senhora indo para o bairro a pé. Essa senhora, ela tem problema numa perna, né? Já dei carona para ela algumas vezes, é uma senhora querida, ela anda no asfalto, sabe? Então, assim, a vida é sagrada, nós temos que ter cuidado também. Lá é um lugar delicado, né? Porque o ponto em si, ele é uma rua. Aliás, o meu sonho é andar de carrinho de loma naquela rua, porque eu vou subir lá em cima e vou parar lá embaixo. É uma rua muito íngreme, né? Fala o Caleb criança agora, né? Mas voltando ao assunto, falando sério, é uma rua muito íngreme. Quando chove, parar é difícil. Se é um carro mais pesado também, ou se está com o pneu um pouco careca também. Então exige bastante cuidado, né? Tenho conversado também com algumas pessoas nessas minhas visitas em todas as casas, né, que eu estou fazendo no bairro, em frente ao posto de saúde também, porque o asfalto é bom, gente, é uma maravilha. Só que ele é um convite para correr.
em frente ao posto de saúde é sempre ali, né? Então nós precisamos, como cidadãos, né, como pessoas comuns, seres humanos, cuidar um pouco mais, né? Ali perto da Malu Modas, que é onde tem então essa rua que vai ter a sinaleira, é perto da saída de uma escola, né? Gente, criança a gente sabe, né? Às vezes é aquela loucura, eles saem. Então, o asfalto traz esse benefício, mas também traz esse perigo. Então, eu queria pedir carinhosamente para os meus vizinhos, para todos os nossos amigos do bairro, que assim, ó, onde tiver calçada, vamos usar a calçada, né? Porque às vezes é difícil, tu tá andando lá e daqui a pouco surge uma bicicleta, né? Ou então alguém que já vem descendo de lá de cima, vem mais rápido e um pedestre quer atravessar a rua. Ou então outro problema que acontece, né? Quem vem de lá de baixo quer embalar para subir até lá em cima. Então, como pessoas, precisamos cuidar disso também. Afinal, é o nosso papel na sociedade, né? Não vai adiantar a sinaleira se a gente não se cuidar. E eu estou falando a gente porque eu também, né? Então, é normal que a gente cometa algum deslize de vez em quando, né? Então, eu queria deixar registrado nessa casa a importância de que nós, os moradores do bairro 1º de Maio, que é uma cidade, tomemos cuidado com a nossa vida e a vida do próximo também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Por ordem de inscrição, a palavra está com o vereador Felipe Maioli, e logo em seguida eu estou lhe chamando, doutora. Felipe Maioli, o senhor tem o tempo de 5 minutos. Bom, minha fala vai ser um tanto quanto pausada, porque me foi dada uma incumbência que uma hora dessas eu posso revelar. Por enquanto ainda não. Antes de pôr em votação o requerimento, vou falar um pouquinho sobre o Observatório Social. Acredito que o grande problema está na forma de avaliação, né, Clarice? Acho que temos que conversar um pouco mais. O pessoal do Observatório pode vir até essa casa novamente para mudar alguns critérios. Muitas coisas boas o Observatório faz, tenho certeza, mas eu acho que nessa questão de avaliação, o pessoal do Observatório se precipitou um pouco na questão de avaliar os vereadores, tanto é que já foi falado aqui pelos nobres colegas e eu compactuo com este posicionamento, que o nosso trabalho ele é incansável e não tem hora. Com relação aos pedágios, não posso me eximir de me posicionar. Acho que temos que debater sim, temos que conversar, temos que dialogar, temos que fazer qualquer coisa para que chegamos a um consenso. A realidade é, desde que eu me conheço por gente, as estradas estão sempre caóticas e nesse estado todo aí. Então, talvez a única alternativa é pedágios, realmente. Agora, os valores é um absurdo, né? Isso eu não tenho nem dúvida disso. Concordo com a nossa líder de governo que se pudesse ser feito alguma coisa que seria o correto, reverter os impostos pagos em prol de nossas estradas, mas isso não é feito. Então acredito que temos que fazer movimentos sim. E se o pedágio é uma realidade, vamos brigar por valores condizentes, né? Com o nosso estilo de vida aí. Então vamos analisar um pouquinho mais esta questão. Então quero dizer que eu não sou totalmente contra, desde que se esgote todas as formas de debate. Juliano, tu falou sobre privatizações. Belo tema para trazer para essa casa futuramente.
Sou a favor das privatizações, tá, Juliano? E vamos debater isso, com certeza. Agora, então, vou ler o meu requerimento e quero colocar em votação, que é uma experiência única em 6 meses, primeiro requerimento, mas ficou muito legal porque eu já mandei uma cópia para quem me solicitou e ele ficou muito feliz em eu poder ter oficializado, né, este pedido. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo no seu setor competente para que seja realizado a manutenção e a pavimentação da Rua Ângelo Pezzi, esquina com Rua Dante Malinverno, bairro América. Pedido este feito pelo senhor Leomar Jungues. O Leomar, ele representa um grupo de pessoas que frequentam e que fazem parte da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação São Lucas, neste mesmo bairro. Então, é um pedido bem... Tem até algumas fotos aí. É um pedido que tem que ser levado em conta porque não é beneficiando uma única pessoa, em sim um grupo de pessoas. E esse pedido já foi feito junto ao secretário Schmidt, como ele sempre deu atenção aos nossos pedidos. Ele entendeu perfeitamente a questão de oficializar o pedido e o Leomar agradece o empenho de todos. Senhor presidente, gostaria de colocar em votação o requerimento? Com certeza. Pode ser no final. O senhor cede uma parte? Sim, cedo. A parte ao vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, vereador Felipe. Doutora Clarice, só para colaborar antes com a sua fala, temos uma comissão que ela interrompeu os trabalhos, o que foi ainda lá em janeiro que eu propus para nós revisarmos o regimento interno e a lei orgânica. Então, nos próximos dias a gente pode se reunir e começar a discutir, porque sim, tem que dar um F5, tem muitos termos defasados, questões atrasadas para dar andamento, que eu acho que é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. E obrigado, vereador Felipe. O vereador retorna com o senhor vereador Felipe. Se puder botar em votação. Em votação, o requerimento número 205/2021. Encaminhamento de votação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, já declaro meu voto aqui favorável, né, ao requerimento do excelentíssimo vereador, e dizendo que no início do ano, né, foi um dos pedidos que também fiz ao executivo, né, que fosse calçada esta rua, porque ela fica em um pedaço que foi feito o asfalto ali e só na frente ali que não tem a pavimentação. Então, cumprimento aqui, Felipe, né, o teu pedido e subscrevo também este pedido para que juntos a gente possa ver realizado esse calçamento, que é um pedido da comunidade do bairro América. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Encaminhamento de votação com o vereador Juliano Baumgarten. Eu quero subscrever no meu nome, depois o vereador, nosso líder de bancada, também subscrever. Vereador Felipe, que bom, né? E quando a gente traz requerimento, não é para uma questão de quantidade de volume, né? Fica bom porque fica registrado. Eu sei que como funciona os feitos pedidos, mas quando alguém me pergunta alguma coisa, o documento está aqui. Minha parte eu fiz, levei adiante, e é uma prerrogativa, né? Acho que não tem problema nenhum de apresentar requerimentos, e com certeza sou favorável, né? Tudo que nós pudermos discutir, apresentar aqui e levar para melhorar, era isso. Obrigado, vereador. Recebi também, através de sinal do vereador Gilberto do Amarante, também subscrevendo, subscrito pelos demais partidos. Colocamos então em votação o requerimento número 205/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. O senhor encerrou a sua fala?
Passamos a palavra à vereadora doutora Eleonora Broilo. Obrigado, senhor presidente. Bem, o primeiro ponto da minha fala é sobre o observatório. Quando o presidente do observatório esteve aqui, eu, talvez na minha inocência, na minha ingenuidade, eu imaginei que ele viria aqui ouvir as nossas posições, né? E que ele, a partir dali, que então seria discutido provavelmente no observatório o que seria feito. Mas o que eu vi é que simplesmente foi deletado a nossa opinião, foi deletada, e eles continuaram este projeto como se ele não tivesse vindo aqui, como se não tivéssemos dado a nossa opinião. Eu sei que a maioria dos vereadores concorda comigo. Eu sei que a maioria concorda comigo. Nós não podemos ser avaliados dessa forma. Não existe uma maneira quantitativa de avaliar o trabalho de um legislador. Não existe isso. Nós temos que ser avaliado pela qualidade, não pela quantidade. Eu não vou mudar a maneira como eu ajo, porque o observatório está cuidando do que eu faço. Eu não vou fazer pedido de informação, eu não vou fazer requerimento, uma vez que eu posso ir direto à fonte e resolver o problema. Eu tenho várias ações que eu estou em cima, que eu estou resolvendo, inclusive cirurgia em Porto Alegre de uma criança. Eu não vou ficar aqui fazendo requerimento por causa disso. Não é meu objetivo chamar atenção para mim. Meu objetivo é resolver o problema. Então, eu não vou mudar isso aí. Eu não vou mudar porque o observatório está me observando. Não vou. Eu vou continuar sendo exatamente como eu sou. Então, eu gostaria eu vou dizer que eu apoio o que o vereador Marcelo falou. Eu também gostaria que o presidente voltasse aqui e que ele pudesse nos explicar, pudesse nos ouvir novamente e, a partir daí, uma decisão fosse tomada. Isso não pode ser uma decisão unilateral. Bom, o segundo ponto é sobre o pedágio, porque é uma situação muito importante. É um ponto muito importante, né? Eu acho que ninguém é favorável ao pedágio. Ninguém. Eu até acho que, até que foi feita a carreata, era realmente uma situação decidida. Mas eu acho que a partir dali, a partir da decisão da carreata e do número que teve, né, de carros que fizeram parte da carreata, que foi muito organizada, né, eu acho que as pessoas começaram a pensar um pouquinho que talvez não seja bem assim. Quem sabe vamos discutir o assunto e ver qual é a melhor solução. Então, eu acho que lastimável é não fazer nada. É simplesmente a gente dizer amém, ficar quieto e aceitar o que vem. Isso é lastimável. O resto é a gente lutar, é o executivo tentar proteger o bolso da comunidade. Um outro ponto, né? Vou usar meu espaço de líder, um pouquinho do meu espaço de líder. Temos ainda 22 segundos. Certo.
Está liberado seu espaço. Eu vou dar logo em uma seguida. parte para a vereadora Clarice ainda, porque depois eu não posso mais dar. Vereadora doutora Leonora Broilo, o espaço para a vereadora doutora Clarice. Obrigada, presidente. Não só uma parte no sentido da questão da nossa avaliação, que realmente é incabível aqui para nós, mas eu quero só dizer para o meu colega Caleb que um daqueles bichinhos que eu não gostaria de ser naquele teste que ele apresentou seria o peixinho. Bom. Obrigado, vereadora. Retorno com a senhora, vereadora doutora Eleonora Broilo. Continuando, vereador Felipe, tem uma frase da ex-presidente da República do Chile, a senhora Michelle Bachelet, que diz assim: quando a mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Nós podemos mudar a política. Nós podemos mudar a política. Mas individualmente, cada um de nós, quando entra na política, querendo ou não, a gente acaba mudando pelo menos um pouco. Não o nosso sentimento, não a nossa prática, não o ser como somos, mas muitas vezes a nossa maneira de ver um todo. Essa frase da Michelle, eu sempre tenho ela muito comigo quando eu estou pensando, quando eu tenho alguma coisa que, puxa vida, mas isso está acontecendo. Eu sempre me lembro da Michelle. Muda a mulher, ou várias mulheres vão mudar a política. E assim é. Várias pessoas juntas, nós podemos mudar, sim, a política. Tanto está que aqui em Farroupilha nós temos uma política totalmente diferente do resto. Eu diria do resto do país. Nós temos uma política diferente, e não é só agora. Isso vem já de um tempo. Nós somos diferenciados. Nós somos diferenciados. Nós temos uma política menos confrontativa. Nós temos uma política que é, digamos, até mais amistosa. Eu poderia dizer assim, mais amistosa. Eu vejo entre nós temos uma política amistosa. Eu não considero os meus opositores os meus inimigos. Não considero. Até certo ponto. Quando tem alguma coisa que eu acho que não está certo, eu não os considero meus inimigos, apenas eu coloco as coisas que eu considero erradas. E eu não vou mudar quanto a isso. Eu vou continuar colocando. O meu modo de pensar é único. E eu não mudo quanto a isso. Mas se eu tiver que comprar uma briga, por algum motivo que eu ache justo, eu compro. Não tem problema nenhum. Meu filho às vezes me diz: puxa, mãe, sempre fazendo amigos? Meu filho me diz isso. Mas assim, eu brigo pelas coisas que eu acho certo. Isto eu não vou mudar. Mas eu não considero nenhuma oposição minha inimiga. Não considero.
Então, só para completar, eu quero dizer que nós precisamos de muitas Micheles para mudar a política. E as Micheles podem ser Michéis. Não precisam ser Micheles, podem ser Michel. Nós precisamos nos unir para mudar a política, Felipe. E eu concordo contigo. Nós podemos, sim, mudar a política. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eleonora Broilo. Eu não lembro se tem a Maurício, vereador Maurício Belaver, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Especialmente para o Alexandre Paese, um grande amigo aí. Senhor presidente, queria deixar registrado aí, nessa casa, dia 23, quarta-feira passada, marquei uma reunião lá na minha casa, na minha residência, e lá compareceu o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, e vereadores e secretários, prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueiras, o vice-prefeito, Amarildo Lucati, o prefeito de Pinto Bandeira, Adair Ferrari, o vice-prefeito de Pinto Bandeira, Adailson Sonali, e vereadores e secretários. E o padre também de Pinto Bandeira, Luiz Antônio Mascarello. Essa reunião tem uma estrada que liga de São Marcos a 47, e é em cima de divisas. E essas divisas estão esquecidas há muito tempo. E tu vai deslocar uma máquina, uma patrola, é longe. Aí nós se reunimos, eu, os vereadores de Pinto Bandeira e de Bento, para tentar fazer uma pavimentação. E lá foi resumido que vamos buscar recursos federais, onde vai ser possível, e nós vamos lutar para uma pavimentação aí. Essa estrada de São Marcos a 47 e vai para Pinto Bandeira tem muita produção. Tem transportadoras, tem cerâmicas, e tem 3 municípios aí. E todo mundo joga para um, joga para outro. E lá nós temos os vereadores que tomou iniciativa e pegar e buscar recurso, asfaltar ela, seguir. É um começo, né? E juntamente, que eu acho que com 3 municípios aí nós vamos conseguir. E eu acho que isso aí teria que vir em todos, nas divisas que são esquecidas, e não só em asfaltamento, em lâmpada, em patrulhamento, e começar a buscar, que está muito esquecida aí. E questão do pedágio, cada um tem sua ideia, eu respeito a ideia de cada um, respeito a minha. Eu acho que nós paguemos para tudo. Hoje de noite aqui, esse frio aí, graças a Deus está vindo frio para a plantação, é uma coisa boa. Se hoje de noite nós levantar e ir para o banheiro, nós estamos pagando imposto. Nós está pagando imposto, e cada vez tem que pagar, né? Graças a Deus que o povo brasileiro gosta de trabalhar e pagar. Não sei até quando vai chegar isso, né? Hoje tu vai para a lavoura, tu paga. Tudo você paga e mais paga de novo. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Roque Cervellini, com a palavra. Queria, senhor presidente, fazer aqui uma menção ao vereador Felipe, que eu acho boa a tua iniciativa. Fazer uso da tribuna, fazer os requerimentos, mostrar o seu posicionamento. Fico feliz porque essa casa ela só enriquece quando tem mais debates, quando tem mais gente fazendo uso da palavra, colocando seus pontos de vista. E Felipe, tem sido uma grata surpresa, não há dúvidas disso. Falava com o Juliano aí está almejando ser presidente do PSB. Estamos construindo ainda essa possibilidade. E o Felipe também tem notícias que almeja ser presidente do MDB. Quem sabe essa gurizada aí começam a renovar as siglas dos nossos velhos partidos.
e o Chico Sutili no PL, olha aí então. Eu já fui presidente de tudo que foi jeito, acho que já poderia me aposentar pela especial de presidente de partido, mas não é fácil ser presidente de partido. E queria também falar para a doutora Eleonora que é muito satisfatório ouvir, né, uma citação a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, torturada pelo então ditador Augusto Pinochet. A Michelle, que é filha também de um cidadão que foi torturado também à época da ditadura militar pelo Pinochet. Então, realmente, as mulheres têm uma história importante na política e elas podem e estão mudando a política. Podem e estão mudando a política. Não é mais novidade nenhuma ter mulher participando da política. O que nós precisamos é aprimorar mais os espaços das mulheres para que elas possam chegar nas convenções partidárias em igualdade de condições. Porque normalmente as mulheres têm participado das convenções para cumprir aquele mínimo de 30% do sexo feminino. E isso não é justo. Inclusive, a gente viu nas eleições gerais, muitas mulheres, né, sendo vítimas, sendo usadas como laranjas para preencher as vagas, porque os partidos que têm candidaturas femininas têm um percentual também do recurso eleitoral que vai para essas candidaturas femininas. Então, é muito bom, doutora Eleonora, as mulheres auxiliando e mudando a política. Isso que nós precisamos. E eu queria fazer uma fala assim um pouquinho mais minha mesmo, sobre a questão do observatório social. Duas questões acerca do tema. Primeiro, não vejo o observatório social com tanto ânimo como teve no passado em relação ao executivo. Minha opinião. Segundo, não via o observatório social observando a Câmara de Vereadores na outra legislatura. Inclusive, o observatório social fez um documento que pediu para que os candidatos a vereadores assinassem tal documento como um compromisso, uma carta compromisso. Nesse documento haviam ali itens que não nada diz respeito com a atividade de parlamentar. Sequer é de competência do legislativo. Havia ali para o vereador assinar. Por alguns outros motivos a mais, mas principalmente por esses, eu não assinei. E na reunião ou na visita que nos fez aqui, gentilmente, o presidente do Observatório Social, alguém, não lembro quem foi, um vereador, indagou sobre aquilo que havia sido assinado. E ele respondeu mais ou menos assim: não faz sentido a gente acompanhar porque aquilo foi feito mais para fazer. Quero dizer com isso que eu admiro o trabalho do Observatório Social, acho importante e parabenizo eles, mas precisa seguir um determinado padrão, sob pena de cair em descrédito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a Damati e a todos que estão aqui até o momento. Venho ocupar esse espaço para dizer a todos os vereadores que eu protocolei juntamente com o vereador Amarante um requerimento com uma sugestão de projeto de lei às 5 da tarde. Então não vou apresentar ele hoje, muito menos pedir para votar por uma questão de sensatez, né, para que todos os vereadores possam, né, durante a semana, dar uma olhada nesse projeto. Acho que é um projeto importante, né, que impõe no município de Farroupilha, na Secretaria Municipal de Farroupilha, as práticas integrativas complementares em saúde.
Nós temos já lei federal que permite essas práticas, nós temos já lei estadual que permite essas práticas. Falta nós acompanhar a legislação federal e estadual e implementar também esta lei no município. O SUS, um dos princípios do SUS é a universalização do atendimento. Se os planos de saúde têm direito, o SUS tem que estar adequado e tem que também proporcionar isto ao paciente. Então, estas práticas complementares, só para vocês terem uma noção, faz parte ali o reiki, o yoga, a acupuntura, florais, fitoterapia. Quem aqui, em algum momento, não necessitou destas práticas e não usufruiu dessas práticas, muitas vezes melhor do que ir num neurologista, muitas vezes melhor do que ir num clínico para acabar com uma enxaqueca, com uma dor crônica. Então, isso é importante até para que os profissionais que executam estes procedimentos possam atender no SUS. Hoje eles estão impossibilitados, porque não tem lei que permitam eles fazer este atendimento para o SUS. Então, quero que vocês deem uma olhada, não vou apresentar semana que vem, mas é importante para fomentar o debate e que todos já estejam com o conhecimento necessário. Mais importante que isso, eu gostaria de agradecer, Tadeu, a audiência pública, a sua condução, a forma carinhosa, inteligente e republicana como o senhor conduziu a audiência pública, aquelas pessoas que estavam no auditório, né, que estavam aqui no parlamento, merecem o nosso reconhecimento, merecem o nosso respeito, mas também merecem um salário melhor. E é por isso que a gente está lutando, é para isso que a gente fez essa audiência pública, tinha bastante pessoas interessadas, né? Então, agradeço ao vereador Marcelo, que esteve aqui, ao vereador Chico, ao vereador Amarante, e desculpa se algum vereador esteve aqui, eu não percebi, mas o Juliano também, desculpa, né? Enfim, o Caleb online, né? Então, agradeço a participação de todos, porque foi uma participação bem importante de todos os vereadores. Então, muito obrigado por vocês terem feito isso por essas pessoas que eu acompanho diariamente no hospital. Então, quero finalizar com a fala aqui do nosso vereador Maurício Belaver, né? Eu, antes de entrar na política, eu sempre disse assim, a única certeza que a gente tem é que um dia vamos morrer. Hoje, eu digo que temos duas certezas, que vamos morrer e vamos pagar imposto até morrer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.